Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com a fera, Fernando Rosalvo. Firme? Pastor, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui hoje para conversar com ele. Eu descobri que ele estava passando aqui por Goiânia. Eu falei, rapaz, agora eu pego o cara. A gente já tinha gravado alguns anos atrás. Foi uma live, não foi? Foi uma live, Nestor. 2 anos atrás, né? 2 anos atrás. Quando eu tinha vencido o prêmio do POM de Segurança do Trabalhador. Exatamente. Então, na etapa, ocasião, eu tinha vencido o prêmio do POM. A gente gravou a live. Vou deixar até o link da live embaixo, se você quiser ver. Né? Mas hoje a gente vai bater um papo mais próximo aqui. Enfim, o Fernando, ele atualmente, além de ser técnico de segurança, ele é consultor da Dupont. Olha só. Né? E quem sabe, quem entende de segurança do trabalho, pelo menos um pouquinho, sabe que a Dupont é o topo. Né? Eles são lá, em matéria de saúde e segurança do trabalho, eles são os the best. Não é verdade, Fernando? Eu conheço um pouco da história da Dupont. E falando de Dupont, a gente fala de mais de 2 séculos de existência. E nós falamos aí de segurança e saúde. Nós protegemos realmente vidas. Então essa é a tecnologia desenvolvida pela Dupont em proteger vidas, que é o bem mais precioso, que nós enxergamos dessa forma, é o nosso bem mais precioso. Então, Fernando, por que o pessoal utiliza amônia? Né? Por que tanta utilização de amônia nas plataformas aí, na indústria? Então, a amônia, ela é um risco químico muito elevado, né? E altamente tóxico. Né, risco à saúde extremo. E por que utiliza amônia nos sistemas de refrigeração industrial? Por quê? Porque a amônia é muito eficaz. Né, no seu sistema, menos 35, menos 30, ela te atende. Então você vai encontrar amônia aí em indústrias frigoríficas, indústria de açaí, indústria de café. Então tem toda. Açaí, velho? É exatamente que faz todo o seu sistema. Tem todo o seu sistema de refrigeração utilizando aí a NH3. E é importante frisar que o custo dela é muito baixo. Então você tem um custo muito baixo, né, uma eficácia que é muito importante para o setor industrial, que é o seu produto final, que vai refrigerar o seu produto final. E o que acontece? Mas acima de tudo isso, você tem um risco. Tem um efeito destrutivo também muito alto. Exatamente, tendo em vista grandes acidentes que nós temos acontecido no nosso país. Né? Então é importante, né, eu entender o risco que eu tenho na minha indústria. Né? Porque uma sala de máquina está operando o quê? 24 horas. Né? 12 kg de pressão. Então, o seu risco está lá. Ele está dormindo. Nós costumamos dizer assim, ele está dormindo. Pode acontecer? Pode. Porque é uma máquina. E tem pessoas operando nessa máquina. O humano ele é falho. A máquina, por falta de manutenção, o que pode acontecer? Se existe o risco. Então, para isso, você tem que estar muito bem preparado. Então, por isso que se utilizam a amônia em seu sistema de refrigeração hoje. Né? Ela é muito eficaz. Custo-benefício muito baixo. Show de bola. E quais são os danos que ela pode causar no trabalhador? Os danos à saúde são muitas vezes irreversíveis, porque ela pode te causar a morte. Então, uma vez você intoxicado, aconteceu um risco, né, aconteceu um acidente numa indústria, né, se você não tiver o preparamento do seu plano de atendimento emergencial, programa de gerenciamento de risco, pode causar muito dano ao trabalhador. A amônia, ela expulsa o oxigênio, ela toma o lugar do oxigênio, e quando você pensa que você está absoluto naquela área, você não está. Está numa atmosfera totalmente perigosa. Exatamente. O que pode acontecer com você? Intoxicação. Além da amônia te causar intoxicação, ela te queima também. Ela acaba te queimando na sua parte, na sua pele, onde você tem aí uma parte úmida do corpo. Então é importante nos seus olhos, na sua boca, né, embaixo do seu braço, do seu sovaco. Então você entende que a amônia te causa um dano muito grave. Então é muito importante a gente ter essa atenção muito especial na NH3. Show de bola. Agora deixa eu te perguntar aqui de um leigo para um especialista. Não, que isso. Quando a gente fala em especialista, eu acho que é importante frisar assim, ó. Eu não me considero especialista, eu me considero um compartilhador de informação. E quando você compartilha, você aprende também. Então, especialista, você vai aprendendo todos os dias. Então a gente não consegue titular alguém como especialista porque você aprende todos os dias. E hoje, com esse raio de informação, nós é bombardeado por informação. Daqui a pouco já muda a direção. A gente costuma dizer assim, ó, mudou a direção do vento. Então você tem que mudar a direção da vela para você seguir a direção. Por exemplo, quando a gente fala do GLP, né, do gás liquefeito de petróleo, a gente sabe que ele não
originalmente ele não tem cheiro. Certo. É colocado o cheiro nele justamente para evitar que o trabalhador, que a pessoa, né, permaneça naquela área. Então tá tendo um vazamento de gás. Se não tivesse cheiro, tava lá a pessoa de boa, quando veio, pum, explodia tudo. Quando a gente fala de amônia, um ambiente infestado ali de amônia, que teve um vazamento de amônia, vai ter algum tipo de cheiro, vai ter algum tipo de coisa, ou o trabalhador não vai sentir? Você consegue diagnosticar o cheiro a partir pelo fato de 1 ppm. Então, 1 ppm de amônia você já consegue sentir aí o odor da amônia. Então, para isso, que a norma técnica NR36, né, pontua sistema de detecção portátil, sistema de detecção de amônia fixo, que você tem um bom traje, porque justamente para isso. Quando tiver a ocorrência com vazamento de amônia num polo industrial, numa área industrial, automaticamente o seu detector vai acionar. Ele acionando com 1 ppm já começa a te pontuar, mas lembrando que na NR9, limite de tolerância 20 ppm Brasil, 25 ppm nos Estados Unidos. Então você vê que o nosso limite de tolerância é mais baixo do que o do americano. Então é importante frisar isso. Então você tem aí o risco, né, com 1 ppm e você tem limite de tolerância de 20. Então você tem que estar muito bem preparado, muito bem composto com seus planos de atendimento para que isso, se vir a acontecer, você sabe o momento certo de evacuar uma área, sabe o momento certo de pontuar esse risco aí na sua indústria. Beleza, você falou de 20 ppm de limite de tolerância da NR15, que vai ter um nível de ação ali de 10 ppm. Exatamente. Existe exposição segura à amônia ou a partir de 1 ppm a empresa já tem que... Não. Muito pelo contrário. A partir de 1 ppm vai diagnosticando. Aí você vai ter os seus procedimentos operacionais, né? Que são os seus supervisores de sala de máquina, seus operadores de sala de máquina, diagnosticando isso, já vai com a tua máscara facial, com filtro de amônia. A partir já de vai, 1 ppm. Isso, já vai com o teu traje para você poder enxergar. Porque quanto antes você tomar a devida providência, melhor vai ser na tua ocorrência, melhor a sua eficácia no atendimento. Então você já vai subir lá no teu fogo, na sua área industrial, já vai diagnosticar onde que está a ruptura daquele vazamento. Então, você tomando essa ação, automaticamente 1 ppm, 2 ppm, 5 ppm, 10 ppm é o seu nível de ação. Aí é onde você vai tomar a devida providência. 15 ppm, 20 ppm, 30 ppm. Aí nós vamos tomar a devida providência de acordo com o nosso PAI, procedimento emergencial, que aí nós vamos precisar evacuar uma área. Bacana. Então, aí vem os trajes, né? Se a pessoa... Exatamente. Esses trajes servem, então, para um caso de vazamento de amônia. Isso, a gente não tem... seria, no caso, para mais de 1 ppm. Isso é quando tiver um vazamento. Isso na sua manutenção, na sua preventiva, você pode utilizar um Taiken 4000, que é o nosso SL, que é o nosso SL branco. Também podemos utilizar o nosso 2000, que é o QC, que é uma manutenção, né? Uma manutenção prévia, uma manutenção de final de semana, uma preventiva. Né? Então você tem o QC, que é o 2000, e a gente tem o SL, que é o branco. Eu não tenho ele aqui, que é o nosso L branco. Esse aqui então que é o pessoal que vai fazer manutenção. Manutenção você pode estar utilizando o 2000. Nós temos também o nosso SL, que é o antigo SL, que agora mudou a nossa nomenclatura. Antigamente a gente falava de QC, hoje o QC é 2000, e a gente tem o SL, que o SL é 4000, que é o branco, que ele te atende para uma manutenção preventiva, que o nosso traje, o SL ele te atende a 480 minutos, durante 8 horas de trabalho, que é importante, né? Que a gente vai chegar no isso aí ele tem um limite? Não, ele consegue manter o trabalhador seguro até 500 ppm, não sei o quê. Quantos ppm desse aqui? A gente tem por tempo, por minuto. Isso que é importante a sua exposição. Então é testado, a gente tem aí nossos trajes, depois eu vou falar um pouco do Safety Spec, que você pode jogar a sua concentração, ele te dá o nível de exposição, se é a tua exposição, do quanto que foi feito o teste no traje, que é muito importante isso. Então você tem a sua exposição, então você tem o seu minuto de exposição, que isso que é importante você saber do seu traje. Né? E aqui a gente tem o esse aqui é muito massa. Esse aqui já é o encapsulado, esse aqui é de proporção. Que o cara fica parecendo um astronauta. Exatamente, isso aqui é o nosso Taiken, né? O TK, antigo TK, mas é o Taiken, que é onde nós somos o Taiken 10.000. Já é o encapsulado. Isso aqui já é em grande proporção, nós estamos com um ambiente totalmente... Né, então esse aqui protege muito mais do que aquele... Exatamente, porque esse aqui nós estamos com um ambiente muito bem, muito
tomado pela amônia, né? Pelo aquele risco químico, né? Porque num ambiente como esse aqui a gente poderia dizer que já é risco grave iminente, que já dependendo é da sua proporção. IPVS. Exatamente, Nestor. Dependendo da sua proporção que você tem aqui nesse espaço, tivemos aí 100 ppm, 200 ppm de amônia, 100 ppm, preciso resgatar alguém, preciso fechar uma válvula, vou ter que estar com o TK e lembrando com EPR, né? Caramba, então quer dizer, além de estar com ele, o cara ainda tem que usar o respirador por lá de dentro. Porque você vai estar confinado aqui dentro do traje, né? Você vai estar confinado, olha né? só, bem fechado. Exatamente, justamente para que não haja nenhum risco aí. Esse aqui é o maior nível, né, que nós temos na Dubai, a nível mundial. Então a gente tem que entender o nosso processo, certo? E entender quanto que eu tenho na minha exposição, e você vai estar encapsulado. Então, e outra coisa, detalhe, você não põe ele sozinho. Então você vai ter que ter dois auxiliares. Dois auxiliares? Exatamente, com o ECL, antigo ECL, que é o 4000, para te auxiliar a colocar o traje corretamente e sempre se comunicando. Então, e nós aconselhamos o seguinte, no mínimo 2. Porque um entrou, o outro está guardando, o vigia, que nós costumamos dizer, né? E esse branquinho aqui? Esse aqui é o Tide, que é o mais conhecido, né? Que nós temos na nossa linha, mas esse aqui não é para NH3, esse aqui é o nosso risco tipo 5, 6, pintura, uma higienização. Esse aqui é para utilizar. Esse aqui a gente encontra muito na indústria automobilística, né? Nós temos muito dele. Então esse aqui é para pintura. É o nosso Tide, né? O nosso Esse aqui, se fosse tratar então em termos de proteção, esse aqui seria o que protege menos, esse amarelo, o cara intermediário, e aquele ali é o top. Nós temos aí o nosso termo de acordo com as normas americanas e brasileiras, nós temos os riscos, né? Nível A, nível B, nível C, nível D. Esse aqui está no nível D. Legal. Então esse aqui é o nível mais baixo que nós temos aqui. Esse aqui é o nível C. Então esse aqui, um trabalhador vai trabalhar com ele o dia todo. Exatamente, pintura, igual você mas que não seja, né, do risco que a gente fala sim. de risco iminente. Então a gente tem o nível C, esse aqui é o traje nível A. Aquele ali, o trabalhador chegaria a trabalhar com ele o dia todo, ou ele é só mais para situação de emergência? Esse aqui é o risco hazmat que nós falamos, né? Risco somente com risco de emergência. Exatamente. Aí dificilmente a gente tem uma atividade hoje, eu acho que eu criei no Brasil, que o trabalhador precisa de um traje nível A para executar sua atividade. Eu desconheço, mas a gente pode levantar mais, mas eu desconheço. Mas está aqui mais para uma ocorrência com emergência com produtos químicos. A empresa, no caso, uma empresa que tenha lá um frigorífico, ela precisaria ter os 3, ela precisaria ter só um? Ou o setor de vendas que define? Boa, não. Junto é? com o corpo do SESMIT, a NR36 pontua, né? E de acordo com a FISP do produto, que isso é muito importante, todo produto químico ele tem uma FISP, ficha de informação de segurança, né? E é importante frisar que precisamos acompanhar a FISP e as normas de segurança. Então, Fernando, tu na minha indústria, quantos trajes eu preciso ter? No mínimo 2 trajes, trabalho com amônia, meu risco, levantei o meu risco, trabalho com NH3. Então você vai ter 2 trajes para aquele risco? Exatamente, e mais 2 SL, no mínimo 2 SL para auxiliar na colocação do traje. Legal. Lembrando que não adianta você ter só o traje, precisa praticar, precisa treinar. Então a brigada que for usar tem que fazer treinamento periódico. Exatamente. E esse treinamento está de acordo com a instrução técnica do Corpo de Bombeiro que a gente pontua lá, que tem o risco químico. Se você tem o risco químico, você precisa fazer os treinamentos com risco químico. Então isso que é muito importante. Não adianta você ter. Tudo bem que você paga para não usar. Costumamos dizer que a gente paga para não usar, mas precisa ter o treinamento, que isso é muito importante. Show. Bom, esses trajes aí, eles são impermeáveis, eles são permeáveis, o contaminante consegue passar por eles? Isso, Nestor, muito bem frisado. Então, o que é a penetração, o que é permeação? Isso que é muito importante. A permeação, ela vem da medida do risco químico, né? E vai automaticamente, o seu nível de exposição do risco químico líquido vai de acordo com, vai contaminando, né, atingindo o traje, e aí onde você vai enxergar isso? Você não consegue enxergar isso a olho nu, você vai enxergar no tempo de exposição na vida laboral do trabalhador. Então, no início da sua atividade, já pode estar ocorrendo a contaminação pelo nível de permeação, e ele não está enxergando. Se o traje for inadequado ou for ruim. Exatamente, Nestor. Aí o cara está usando o traje, achando que está protegidão, e ele não está. Está passando
pelo traje Pe- e como permeando. você falou, não é visto a olho nu. Exatamente. O cara tá de boa quando ele vai fazer exame, ou às vezes ele já sente o efeito danoso, né, da doença. Da proveniente doença, exatamente. Aí você diagnostica a futuro, né? Então, e a penetração você consegue enxergar. Então, a penetração ela vai de acordo, penetrando, né, no traje e automaticamente já atinge a pele do trabalhador executante. Então, muitas vezes eu falo assim, eu estou exposto, né, ao risco químico, mas não está acontecendo nada. Mas está permeando. Porque ele não está vendo. Ele acha que ele está tudo bem, que está com o traje correto e ele está protegido. Ele acha que ele tá protegido quando ele está enxergando. Ele está desprotegido. Não, estou enxergando aqui, esse traje não me atende porque está penetrando. Eu estou sentindo o risco na minha pele. Então, muito pelo contrário. Então, você tem que entender. Então, na sua análise de risco, é muito importante a permeação. Então, os nossos trajes, a gente tem um nível de permeação. Então, quando você entra falando um pouco do Safety Spec, Nestor, é uma ferramenta online que é muito importante, cada ponto então tem um nível de permeação, um nível que é aceitável passar a amônia pelo traje, é isso? Não, você tem a proteção, não pode passar. Exatamente, Nestor. Certo. Não pode penetrar, não pode passar. Então por isso que o nível, a sua análise de risco de permeação é muito importante na análise de risco. E você entender o seu traje. Opa, quanto tempo eu tenho de exposição com o meu traje? Como que você vai saber? No nível de permeação ou pela penetração. Então, em suma, o que o profissional da área de segurança teria que fazer? Primeiro, uma avaliação qualitativa via FISP. Exatamente. Fez a avaliação qualitativa, faz a quantitativa para entender o nível de amônia. Isso. Isso a gente está pensando num ambiente que trabalha com amônia. Trabalha com amônia. E fez a avaliação quantitativa, ele vai escolher, né, o traje corretamente. Que consegue diminuir aquilo para um nível seguro. Exatamente. É onde nós temos a ferramenta online, o Safety Spec, que você coloca lá a tua concentração do seu risco químico, que você já fez análise quantitativa do seu risco químico quando você consegue fazer, e aí você vai colocar a tua concentração e lá vai te dar o traje corretamente. Ou você acessando o Safety Spec, você entra em contato com nós, consultores da Dupont, que nós vamos te orientar e visitar a tua planta industrial e conhecer o teu risco. Certo. Além de você me fornecer, Nestor, a teu nível de concentração, o teu risco químico, eu vou na sua indústria, nós vamos fazer um trabalho muito bem fundamentado, até porque você precisa fundamentar também para você poder adquirir um traje desse. Como que eu vou chegar no meu gerente e vou falar para ele comprar um traje nível A, que o custo dele, não sei quanto custa, o custo dele é elevado, como que eu vou informar? Então você vai informar da forma das suas naves de risco e você vai fundamentando da forma correta. Então você coloca o seu nível de concentração e ele te dá o traje correto. Estou com dúvida? Então vamos à sua indústria, vamos conhecer o seu risco e vamos pontuar corretamente. É isso que é importante. Informação. Precisamos ter informação e trabalhar da forma correta. Certo. Vamos supor que eu trabalho em uma empresa que ela tem a questão da amônia lá, tem um agente químico amônia. Se eu não fiz quantificação, não tem quantificado, eu só olhei a FISP lá. E eu quero saber se a gente precisa de um traje. Como é que faz? Eu tenho que fazer a quantificação antes de entrar em contato com a Dupont para adquirir os trajes? Ou eu posso entrar em contato com a Dupont mesmo sem ter feito a avaliação quantitativa? Não, aí a gente entra nas normas. NR36, que pede que pontua, né, no seu PAI, no seu PGR, vai te pontuar já automaticamente quando você for elaborar o seu documento de acordo com a NR36 e de acordo com o seu plano de atendimento emergencial, programa de gerenciamento de risco, já vai te pontuar os trajes, certo? E aí eu preciso saber qual que é o traje correto. Certo. Então, dessa forma que eu vou pontuar. Não precisa, não. O que eu vou fazer? Eu vou analisar, né? Igual eu falei, você pega as normas de segurança, já me pontua. Mesmo não tendo nível, já me pontua que eu trabalho com NH3. Então, automaticamente, eu preciso de uma proteção para NH3. A FISP já fala isso. Exatamente, a FISP também me pontua isso. Então, automaticamente, eu já vou fazer embasado no equipamento de proteção correto que eu preciso utilizar. Então aí eu entro nos trajes corretos de proteção química, que no meu caso seria a amônia NH3. Aí eu faço um estudo e ataco o meu traje corretamente. Aí eu entro em contato com a empresa fabricante desse equipamento e me pontua o traje correto que eu tenho que utilizar. Lembrando, nível de permeação, penetração e verificar o traje que te atende. Hoje, o traje nível A, 480 minutos. Então você tem um trabalho de 8 horas. Certo? Então, precisamos trabalhar com isso. Aí no outro dia, uso mesmo. Isso, aí você vai descontaminar. Boa pergunta, Nestor. Como que eu descontamino o traje nível A?
água e sabão, que você vai descontaminar o traje Então, automaticamente. no final de todo dia, a pessoa aí, tem que- aqui é só numa ocorrência quando você for utilizar. Sim, né? certo. Você faz todo o processo. Aí já no caso do QC, dependendo do seu nível de exposição, né? Então você vai ter que realizar a troca do traje. Né? Então se você está trabalhando ali constantemente, trabalhei o dia todo, Fernando, descarta. Essa é a nossa orientação. Descarta, porque... Então esse aqui não porque lava, isso descarta, não. né? Isso aqui pode... O que pode acontecer com ele? Pode ter uma ruptura, pode ter um acesso aqui do agente químico e eu não posso estar enxergando. Legal. E Né? como esse E aqui tem mesma um valor coisa- mais acessível, né? Exatamente. Você vê o material, é como se fosse parecido com uma Então, capa de esse aqui é chuva, um termoselado, isso. Esse aqui é a nossa linha Taiki, né, que fala o nosso produto, né? Então a gente tem aqui todo, além da costura, a gente tem esse termoselado, mesma coisa o traje, que os termoselados te traz uma proteção maior. Legal. Isso. Então, e o Taiki que utilizou, descartou. Esse aqui utiliza, descarta, por quê? Foi igual eu falei, eu não sei. Tive uma exposição àquele agente químico, mesmo que eu faça a descontaminação, nós não aumentamos dessa forma. Por quê? Porque ele está contaminado, então isso pode ocorrer o quê? Uma contaminação com o trabalhador. Bacana. Então nós priorizamos realmente a saúde e a segurança do trabalhador. Bacana. Show de bola. Bom, Fernando, show de bola. Quer acrescentar mais alguma coisa aí pra galera ou já deu? Não, muito Já ficou mais razoavelmente esclarecido. A gente sabe, pessoal, não dá para esgotar o assunto. Não dá para esgotar o assunto, mas já dá para a pessoa ter uma diretriz geral, né, para tratar com a segurança no seu ambiente de trabalho. Só pontuando, né, as normas de segurança, NR6, NR9, né, de proteção individual, programa de prevenção de riscos ambientais, a NBR 16069, que se trata também do nosso setor de frigoríficos, que é muito importante, né? Então, a NBR 5983, que fala de sinalizações e tubulações, que é muito importante, e a NR 13, que você precisa fazer as calibrações das suas válvulas de segurança, dos seus manômetros. Legal. E para a gente finalizar, gostaria de agradecer nesta oportunidade, fico muito honroso de você vir aqui, né, ao meu encontro, né, que a gente ia fazer via online, mas a gente acabou fazendo pessoalmente. Para mim é uma honra conhecer o Nestor aqui, um ícone aí da área da segurança e saúde do trabalho. Que Deus abençoe vocês, se dediquem, vamos enxergar as coisas diferente do que a gente está acostumado a enxergar. Problemas, o meu gerente não investe, a minha indústria não investe, não, muito pelo contrário. Nós da área do SESBIT, nós não desistimos nunca. Precisamos perseverar, precisamos fundamentar, precisamos despertar. Apontar o erro, isso aí tem um monte. Agora, ir para executar, ir para ajudar, ir para chamar o seu presidente, o seu CEO, Gente, vamos fazer junto. Vamos lá, vamos executar junto. Então, acho que precisamos entender dessa forma. Eu estou entendendo isso dessa forma, me coloco também nesse meio, então eu estou inserido nesse meio também, e eu estou entendendo desta forma. Nas visitas técnicas que eu tenho feito, né, nos seminários, nas palestras, nós pontuarmos. E outra coisa, o SESMIT, a Segurança do Trabalho, você não pode só ficar falando de normas. Nós já sabemos das normas. Agora, nós precisamos pontuar para os gerentes industriais por que a norma, quais são os riscos. Vem aqui, o teu risco é de amônia, você tem aqui 12 quilos de pressão. O que você vai entender se você não resolver isso, né? Exatamente, entendeu? Então, tá além de tudo isso. Então, nós precisamos mudar essa cultura no nosso país. Sem dúvida nenhuma.